Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, curso de Lógica de Programação, né, da Escola do Futuro José Luiz Bittencourt. Sejam bem-vindos. Iniciando a quarta aula, né, do curso de Lógica de Programação, já entrando praticamente na metade, né, da carga horária de 40 horas. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, vamos lá. Nosso conteúdo de hoje, então, é sobre estruturas de repetição. Tá? A gente vai trabalhar alguns exemplos, trabalhando o tema, né, estruturas de repetição. Boa tarde, Cíntia, seja bem-vinda. Tá? Você não chegou a participar da aula de ontem, né, Cíntia? Conseguiu acompanhar a aula gravada? Está conseguindo acompanhar os exercícios? Tenta deixar em ordem, então, tá? Quando a gente finalizar a aula de hoje, tenta acompanhar a aula gravada de ontem, que foi muito importante. A gente fez exercícios, né, fez exemplos também, assim como todas as aulas a gente vai fazer, né? Então é importante acompanhar a aula gravada também, tá bom? Quando você está impossibilitado, né, ou impossibilitada de acompanhar aqui ao vivo, ok? Então vamos lá. Ok, então, dentro de estruturas de repetição, né, a gente tem a definição e para que eles servem. São comandos que permitem que uma sequência de instruções sejam executadas várias vezes, né, até que uma condição seja satisfeita. Se uma instrução ou sequência de instruções precisa ser executada várias vezes, deve-se utilizar uma estrutura de repetição. Então, nós vimos aí em alguns exemplos anteriores, né, um exemplo, por exemplo, para solicitar notas de alunos, né, nota 1, nota 2, nota 3, aí vai lá, o algoritmo retorna com a média. E quando nós temos um aluno, ok, tranquilo fazer com um aluno, né? Somente aquele trecho de código resolve. Mas quando a gente tem várias notas para serem inseridas dentro desse programa, para que se evite de toda hora eu ter que ficar repetindo trecho de código, né? Escreva, né? Digite nota 1. Aí tem lá o parâmetro de leitura, leia N1. E vai guardar naquela variável a nota que foi digitada, né? Digite N2. Aí eu tenho uma variável para que guarde aquele parâmetro de solicitação de entrada, né? Então, a gente tem laços, né, ou estruturas de repetição que fazem o mesmo processo sem ter que você ficar duplicando esse mesmo código, né, esse mesmo processo, para até mesmo evitar a questão de ter um programa com linhas muito extensas, né, e que esse programa ele seja compilado, então, de uma forma mais lenta, né? Então, por isso que a gente tem as estruturas de repetição. Para que servem? Servem para repetir um conjunto de instruções sem que seja necessário escrevê-las várias vezes, né? Eu acabei de comentar. Permite que um trecho do algoritmo seja repetido em um número determinado ou indeterminado de vezes, né? Então, até que um determinado trecho seja verdadeiro, ele continua executando aquelas instruções, né? Eu posso ter ele de forma indeterminada e posso ter ele determinado. Então, eu posso pedir para que ele execute até X entradas de notas de alunos, né? Então, eu posso ter uma variável que vai ser executada de 1 até 30. Então, ele vai conseguir reservar ali 30 entradas, 30 solicitações. Depois disso, ele sai da parte de instruções do programa, executa o que tem que executar e finaliza o algoritmo, né? Finaliza o programa. Tá? Essa é a ideia.
Eu posso executar de forma determinada ou indeterminada número de vezes. Depende do que eu preciso resolver, né? As estruturas de repetição também são chamadas de laços, né? Por isso que eu comentei, são laços de repetição. Você tem uma instrução, e essa instrução ela vai acontecendo de acordo com o laço que você programou, né? Ou até mesmo de loops, que podem ser finitos ou infinitos, né? Ou até mesmo determinados ou determinados números de vezes, tá? Funcionamento. As estruturas de repetição envolvem a avaliação de uma condição, teste, como nós vimos ontem. Decisões vão ser tomadas de acordo com a condição. A avaliação resulta em valores verdadeiros ou falsos. Se o resultado da condição é falsa, não é iniciada a repetição, né? Então, ou seja, o laço, aqueles comandos dentro daquele laço não é inicializado, né? Se o resultado da condição for verdadeiro, é iniciada a repetição. O caso esteja em execução, é reiniciada a execução das instruções dentro da estrutura de repetição. A avaliação da condição é sempre novamente realizada após a execução da última instrução, dentro de uma estrutura de repetição. A única estrutura de repetição que não realiza a avaliação da condição antes de iniciar é a do while, né? Então, faça enquanto. Então, faça uma determinada coisa enquanto a condição for verdadeira. Quando for falsa, ele para o laço e sai da execução, né? Tipos de estruturas de repetição. A gente tem o for, né, que é o para, faça. Nós temos o while, que é o enquanto, faça. E nós temos o do while, né, faça enquanto. Ok? Então, a gente tem esses três tipos de estruturas de repetição, tá? Aqui, vamos ver se ele... Aqui. Estrutura de repetição for, né? Quais são as características da estrutura for, né? Levando em conta aqui que foi abordado, né? Que a gente tem esses tipos de estrutura, e aqui ele vai entrar em detalhes em cada uma, né? Características. Deve ser usada quando o número exato de repetições é conhecido, quando você sabe quantas entradas vão ter nesse programa, né? É o menos usado, né? Então, é só usado quando você realmente sabe os parâmetros de entrada, sabe os quantitativos aí de parâmetros que vão ser recebidos no seu algoritmo, né? Utiliza uma variável de controle que deve ser do tipo inteiro, né, ou literal. Estrutura padrão. A gente tem para o valor, né, até a condição, faça. A gente tem as instruções e o fim desse algoritmo, né? Ao invés de incremento, pode ser feito um decremento do valor da variável de inicialização. Tá? Então, a gente pode incrementar ou pode decrementar. Incrementa, eu adiciono uma posição. Decrementa, eu retiro uma posição da variável de inicialização. Tá? Isso vocês vão entender também com calma. Como funciona? O for, comando que inicializa a estrutura de repetição. Sua condição é testada antes de executar qualquer instrução dentro do laço. A variável de inicialização é um comando de atribuição que inicia uma variável de controle do laço. É executada apenas uma vez no início do laço. A condição determina o final do laço, o final dessa repetição. Normalmente é uma expressão lógica e é verificada antes da execução do laço. Se for verdadeira, as instruções dentro do laço são executadas. Se for falso, o laço é finalizado, né? Então, aqui a gente tem algoritmo para que faça a impressão dos números, né? De 1 até 100. Nós temos uma variável chamada contador, né? Uma variável do tipo literal, tipo... aliás, do tipo literal, né? Do tipo inteiro, né? Contador. E
Para a atribuição do contador, nós temos de 1 até 100. Tá? Então, para essas entradas de 1 até 100, ele vai fazer o quê? Ele vai escrever, ele vai imprimir, ele vai mostrar na tela para o usuário esses números sequenciais de 1 até 100. Okay? Aqui eu não estou recebendo como parâmetro de entrada nenhuma solicitação para o usuário e o usuário não está informando nada. Então, não tem parâmetro de leitura aqui. Né? Eu apenas estou fazendo com que o algoritmo, ele mesmo simule esse laço, né? Coloque e imprima esses números automaticamente de 1 até 100. Tá? Isso sem receber nada do usuário. Aqui ele só vai imprimir a sequência numérica de 1 a 100 de acordo com o laço. Né? Ele vai descrever, ele vai mostrar na tela esses números aqui impressos. Então, perceba que eu tenho aqui uma variável contador, que vai receber uma contagem inicial, né, de 1 até 100. Ok? Então, aqui eu coloquei o início, né, o número inicial da minha variável, e o limite de inicialização da minha variável, que é 100. Ok? Teve alguém que abriu o microfone, quer falar? Não, tranquilo por enquanto. Se tem alguma mensagem aqui. Ok. Se tiver dificuldade, é só abrir o microfone, tá? Então, o padrão básico do for, né, conforme foi falado, ele tem um limite inicial e um limite final, né? De 1 até 100, por exemplo, né? E esse contador aqui, neste exemplo, ele é do tipo inteiro, né? Estrutura de repetição while, né? Características. A estrutura de repetição mais simples é ideal para situações em que não se sabe o número exato de vezes em que o bloco de instruções deve ser repetido e pode ser utilizado para substituir os laços for. Né? Então, é o mais utilizado e é usado quando você não sabe o número exato de vezes em que precisa ser repetido um determinado bloco de instruções. Né? Então, aqui a gente tem o while, né? O enquanto, a condição e o faça. Né? Enquanto obedecer uma determinada condição, ele vai seguir as instruções que está dentro do laço. Terminou de obedecer às condições, né? Ou seja, ainda está dentro das condições, ele continua executando. Quando estiver fora das condições, ela acaba vindo aqui e finalizando o algoritmo, né? Como funciona? A condição é validada antes de cada repetição do laço. Enquanto a condição for verdadeira, né? Enquanto algo for verdadeiro, enquanto a condição que eu coloquei lá dentro do meu programa for verdadeiro, o bloco de instruções dentro do laço é executado. Quando a condição se torna falsa, o laço é finalizado, né? A execução do programa para e mostra algum resultado para o usuário, ou simplesmente finaliza a execução. Exemplos. A gente tem um algoritmo também para imprimir os números de 1 a 10. Tá? O anterior foi de 1 a 100, né? Esse de 1 a 10. Nós temos uma variável chamado contador, né? Que vai receber dados do tipo inteiro. Esse contador, inicialmente, vai receber o valor de 1. Tá? Essa variável, inicialmente, vai ser inicializada com o número 1. Aqui eu tenho o while, né? Ou seja, o enquanto. Enquanto, entre parênteses, esse contador for menor que 10, escreva o contador. Tá? E qual que vai ser o incremento desse contador? O meu contador inicialmente está valendo aqui 1. Né? Então, o contador agora
vai receber o 1 mais o incremento desse contador, mais 1, né? Então, ou seja, ele vai verificar aqui. O número que está sendo inicializado é menor que 10? Sim, número 1, né? É menor que 10. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escrever esse contador e automaticamente incrementar a posição do contador o valor de mais 1, né? E ele vai fazer isso, ó, ele termina aqui a instrução, aí ele volta para o início do laço. Quando ele voltar para o início, o meu contador agora vai estar valendo 2, correto? Então, 1 inicialmente, agora o contador mais 1, 2. Volta aqui para o início do meu laço, que é o enquanto. Aí ele verifica, é menor que 10, 2? Sim, é menor que 10. Ele vai escrever e incrementar uma nova posição, o valor de mais 1 para esse contador. Então, meu contador agora passa a ser 3. Volta para o início aqui do laço, enquanto, e ele verifica, 3 é menor que 10? Beleza, 3 é menor que 10. Então, ele continua aqui na próxima instrução, que é escrever o contador e acrescentar, incrementar o valor de mais 1 nesse contador. O contador agora passa a valer 4. Volta para cá. O contador agora vale 4, né? 4 é menor que 10? Opa, 4 ainda é menor que 10. Então, ele vai fazendo esse mesmo processo de verificar a condição, de escrever agora a posição do contador, né, o número que está no contador, que o contador está recebendo, e incrementar mais 1 a posição desse contador até que ele seja menor que 10. Quando ele for igual a 10, o que vai acontecer? Ele vai dar o fim para esse laço de repetição enquanto e fim de execução do algoritmo. Tá? Então, basicamente, esse algoritmo aqui ele funciona dessa maneira. Tá? Então, é conforme falou aqui. É ideal para situações que não se sabe o número exato de vezes em que o bloco de instruções deve ser repetido. Então, você coloca lá um parâmetro qualquer, né? Ah, ele vai ser executado até tanto, tá? Então, ele vai sendo executado até o parâmetro que eu estipulei. Nesse caso, números de 1 a 10, números que forem menores que 10, ele vai executando até chegar nessa condição. Chegou, terminou o laço, terminou a execução do algoritmo, né? Então, basicamente, essa é a diferença, é das estruturas que são mais utilizadas, né? Dentro de algoritmos, dentro de qualquer outra linguagem de programação, laço de repetição. Vocês viram a diferença para o for. O for você precisa delimitar o seu contador, né? Aqui não. Aqui eu delimito um valor X qualquer, né? E ele vai incrementando automaticamente de acordo com a condição. Ok? Ele só faz, termina a instrução, volta no início, verifica. Está atendendo a condição ainda? Beleza, continua. Se não, ele sai do laço. Estrutura de repetição do while. Características. Testa a condição de validação do laço apenas no final do comando. Desta forma, é assegurado que as instruções dentro do laço serão executadas pelo menos uma vez. A diferença para a estrutura while é que a do while, a condição de validação é verificada após a execução do bloco de instruções do laço. Então, aqui a gente tem a sintaxe do algoritmo, né? Faça, a gente tem as instruções, ele vai fazer as instruções enquanto ele obedece uma determinada condição, né? Do, fazer, while, enquanto. Faça enquanto uma condição aí for atendida. Como funciona? Na primeira vez que o laço for executado, todas as instruções dentro deste serão executadas independente da condição estabelecida. Somente após a primeira execução das instruções do laço é que a expressão será testada. Depois da primeira execução, as instruções dentro do laço só são executadas novamente se a condição de validação for verdadeira, né?
Então, aqui eu tenho a condição depois das instruções, né? Então, pelo menos uma vez aqui as instruções, ela é processada para depois ser verificada a condição e aí, então, ser determinado se as instruções continuam, né? Se eu tenho fim do laço ou não. Tá? Exemplo, a gente tem novamente um algoritmo para imprimir esses números aí de 1 a 10. Né? Nós temos aí a variável contador, que vai ser do tipo inteiro, e o contador aí iniciado em 1. Okay? Eu tenho aqui o faz, né, o do, escreva o contador, na qual o contador aí vai receber o incremento de mais 1. Né? Então, o contador aqui inicialmente tem um valor de 1, quando eu colocar esse código aqui, escreva, contador, ele vai mostrar a posição de 1 e incrementar a posição de mais 1. Feito isso, o que ele vai fazer? Ele sai aqui, né, para esse enquanto, verifica a condição, o valor que está aqui escrito mais o incremento é menor que 10. Se ele continuar sendo menor que 10, ele vai continuar fazendo, vem para cá, escreve o contador agora que é 2, acrescenta mais 1 e verifica depois da execução se ele precisa continuar sendo executado ou não. E aí, se passar aí, né, for igual a 10 ou passar de 10, ele termina o laço automaticamente. Senão, ele volta para o começo e inicia. Então, a diferença básica é do while para esse, né? O do while, ele faz primeiro, para depois verificar a condição, e só continua se ele atender a condição. Né? Basicamente, é idêntico ao while, porém, ele executa primeiro para depois fazer a verificação. O outro ele faz a verificação primeiro, né, para depois executar as instruções que ali dentro estão. Ok? Perguntas até o momento? Tranquilo entender o for, o laço de repetição for, o while, o do while, né? E é o para, né? O enquanto, e o do while, né? Faça enquanto. Ok? Vou tentar aumentar aqui que eu não estou conseguindo ouvir. Não sei se está baixo o microfone. Pode tentar falar de novo? O seu áudio não está saindo. Você está pelo celular, pelo computador. Tenta colocar aqui por mensagem também. O microfone está aberto, Cíntia, mas não está saindo o áudio. Tá? Tenta escrever para nós aqui no chat. Eu não sei se de repente foi deixado o microfone aberto, né? Está com algum problema no microfone, tá, Cíntia? Escreve no chat de texto, clica aqui na mensagem, né? E escreve, tá bom? Então, eu não estou conseguindo ouvir. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, tá perfeito, né? Angel, os demais estão me ouvindo, né? Sim, professor, tá ok.
Eu acho que ela deixou o microfone aberto, não sei. Não sei se ela está me ouvindo. De repente também, sim, se for o seu microfone, tenta sair da reunião e tenta entrar novamente. Às vezes pode ser conexão também, tá? Ou, de fato, algum problema no microfone. Se for pelo celular, né, ou computador também, tem que verificar aí o microfone. Oi, professor. Oi, sim. O senhor tinha me chamado, é? Não, é porque seu microfone estava aberto e dava a sensação que você estivesse perguntando alguma coisa, por isso que eu até parei para ver se era algum problema no seu microfone ou não. Não, Ah, tá. Não é porque o microfone estava aberto mesmo, e aí parecia que você estava falando, né? Aí eu pensei que você tinha alguma dúvida. Tá tranquilo por enquanto, né? sim. Então tá bom. Então vamos lá, vamos continuar a falar então agora de outro laço de repetição, né? E isso mesmo. Nós terminamos então, nós falamos sobre os três, né? Ok. Finalizamos aí com o do while, né? Que é o faça enquanto, tá? Agora é o seguinte, nós vamos depois, inclusive, vamos deixar como exercícios estes, né? Que é o questionário final, sobre estruturas de repetição, né? Eu vou pegar só atividades relacionadas a esse contexto aqui, tá? Bom, dentro da apostila lógica de programação, né? Relembrando novamente onde que vocês vão pegar esses conteúdos, está lá no Google Sala de Aula, tá? Aí na atividade da aula 3 tem as duas apostilas, lógica de programação e algoritmos e programação, tá? Aí voltando, sem ser na atividade, nos materiais, tá? Aí eu já tenho os três materiais, né, na qual eu estou trabalhando aí na aula de hoje. Okay? Então, se quiser acompanhar, pode pegar lá no Google Sala de Aula esses materiais. Bom, agora a gente vai vir para essa apostila, né, algoritmos e programação, e aí a gente vai exemplificar algoritmos e programação, aqui, ó, algoritmos e programação, tá? Então, estruturas de repetição, os objetivos, né? Compreender as estruturas de repetição enquanto, faça, para, faça e repita, até e suas diferenças, né? Como nós já vimos no material anterior. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui. Estou com o Visual G aberto. Então, aqui nesse algoritmo, né, indica os valores impressos pelo algoritmo a seguir, tá? A gente vai fazer esse algoritmo aqui, onde de início a gente tem as variáveis, né? As variáveis i, as variáveis s, a variável i e a variável s do tipo inteiro, né? Aqui no início desse algoritmo, a gente vai ter a variável s, vai receber, né? Então eu tenho sinal de menor com
o hífen. S vai valer inicialmente 0, então vai receber o valor 0. Eu tenho a variável I, que vai receber inicialmente 1. Eu tenho o enquanto, né? Enquanto a variável I for menor ou igual a 10, então, aqui, enquanto I for menor ou igual a 10, faça eu vou ter S então aqui eu tenho as atribuições das variáveis S valendo inicialmente 0 e I inicialmente valendo 1. Então, enquanto essa variável aqui, que inicialmente está valendo 1, for menor ou igual a 10, ele vai incrementar o valor das variáveis conforme está aqui. Então, enquanto I for realmente menor ou igual a 10, S vai receber um novo incremento, que vai ser o quê? S vai receber S mais 1, né? Um incremento de S mais 1. Aliás, S mais 1 não, S mais I, né? Então, S mais I. E eu tenho I, que vai receber uma nova atribuição, né, um novo valor de I mais 1. Então, aqui, menor, o hífen, I mais 1. Isso, I mais 1. Em seguida, eu tenho o comando escreva, para que ele traga o valor dessa variável, né? Que é o I. Então, ele vai trazer o valor na sequência, né? Ele vai verificar o laço I menor ou igual a 10, ele vai incrementar, né? Atribuir novos valores às variáveis S e I, e no final ele vai ter que retornar o valor de I a partir do comando escreva, né? Que é o print, que é o comando de saída na tela. E aí, fim, enquanto acontecer essa condição aqui, né? Então, aqui, fim, enquanto, fim, enquanto, escrito junto aqui no Visual G, fim, enquanto, ele finaliza escrevendo o valor de S. Escreva S. E aí eu tenho o fim do algoritmo, né? Então, feito isso, a gente vai compilar aqui, né? A gente vai executar o algoritmo para verificar quais são esses valores, né? Impressos. Então, aqui vou clicar em Run, executar, ou F9, que é a tecla de atalho, e aí perceba que o que aconteceu, né? Inicialmente S vale 0 e I vale 1. Ah, tá, aqui eu coloquei o I, só o detalhe, eu coloquei o I minúsculo, né? O nome da variável aqui. Então, vou colocar certo agora, tá de acordo com a variável, né? Eu tinha colocado minúsculo, tá? Aí não vai... Ele consegue até rodar, né? Ele consegue até executar, porém não roda de acordo com a condição que foi colocada aqui, né? Então, vamos lá. Vamos executar. Aí, agora sim. Agora eu tenho o quê, né? O S valendo 0 e o I valendo 1 inicialmente. Coloquei
as minhas variáveis, os valores iniciais, começo o meu laço enquanto i for menor ou igual a 10, faça. Então, primeiro eu tenho a condição para depois ele fazer as instruções, né? Então, ele verificando aqui que i é menor que 10, né? Ou seja, eu inicializei um valor aqui para ele, 1. Então, 1 é menor que 10, ele vai fazer o quê? Ele vai atribuir a variável s, o valor inicial a ele, mais i, que no caso é 1, né? Então, aqui eu tenho 1, ok? E aqui eu tenho a nova atribuição de i, que é ele mesmo mais 1. Feito isso, o que vai acontecer? Ele vai escrever aqui o valor da variável i agora, o novo valor que foi atribuído de acordo com a condição, né, estipulada aqui dentro desse laço. Então, perceba que valendo 1 mais 1 é 2, né? Então, aqui ele mostra, escreve 2. Depois, ele volta aqui para o início e verifica. 2 é menor que 10? Opa, 2 é menor que 10, então ele continua, né? Ele continua agora tendo como valor, né? Agora S mais I. Até vamos fazer a simulação aqui, vamos ver se tem aqui, ó. Isso aqui. Pegar aqui até a planilha, vai ser melhor a gente simular essa execução. Então, aqui eu tenho os valores iniciais, S, e tenho I. Os valores iniciais é 0 e 1. Vou aumentar aqui. I é menor que 10, né? Ou seja, ele continua aqui. Aí ele vem para o próximo incremento, né? Para a instrução. Então, S agora vai receber o valor dele, inicialmente, que é 0, mais o valor de I. Ok? Agora S passa a valer 1. Tá? E passa a valer quanto? O valor dele, inicial, mais 1 agora, né? Então, vai ser assim. Vai ser o I, o valor dele, mais 1. Passa a valer 2, né? E no final ele vai escrever esse novo valor, né? Então, por isso aqui que escreveu nessa primeira instrução aqui, nessa primeira vez que ele terminou o laço, né? Ele vai ter que voltar lá porque ele atende a condição ainda, né? Então, ele imprimiu o valor de 2. Então, agora, o I, né, passa a valer 2, ok? Então, agora, o I passa a valer 2. Perceba que cada vez que eu vou alterando aqui, automaticamente vai alterando aqui os valores, né? Vou voltar aqui, ó, Ctrl Z, é 2 na primeira vez que ele executa o laço, mudo o valor de I agora, né? Porque agora aí não vai valer 1, vai valer quanto? Vai valer 2 quando ele voltar para cá, né? Então, 2. Perceba que a impressão do I agora vai valer quanto? 3. 2, 3. Agora, I quando terminar de ser executado, não vai valer 2 agora. Vai voltar aqui para o começo, recebendo agora o incremento aqui de mais 1, né? Então, se eu mudar aqui, 3, tá vendo? Agora vai ser impresso 4. Aí, valendo 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até que ele verifica que
ele ultrapassou o limite, né? Ele vai mostrar, porém, ele para de executar, né? Ou seja, ó, fim enquanto i for menor ou igual a 10, ou seja, passou de 10. Ele vai imprimir o 11, porém, ele vai parar a execução. Quando ele parar a execução, ele vai escrever quem na tela? Ele vai escrever a variável s, que nesse caso vale agora 55, tá? Porque ele está pegando, atribuindo a variável s mais i, né? Então, ele vai guardando toda vez o número anterior e somando com o valor que ele encontra em i, né? Então, olha só, aqui é o valor guardado em i, né? Após a impressão do número 6 da variável i, e à medida que eu vou colocando, eu vou colocar 11 agora, tá? 11... Deixa eu ver se tem uma coisa errada aqui. 5, 6... Ah, tá, é porque eu não fiz uma simulação para a variável s. Então, s, esse vale 0. Esse cara está errado aqui. A variável s vai receber isso aqui, ó, igual esse valor. Aí eu tenho que simular desde o começo, vamos lá. Aqui vale 1. O s vai ser igual a esse valor, mais o que ele achar aqui. E aqui vai ser ele mais 1. Ok, então vou simular do 2 aqui. Então, quando terminar a primeira execução, S vai valer inicialmente 0, mais o I, né, no final dessa execução vai valer 2, né? Ó, o i aqui no final dessa execução aqui vale 2. Então, ele armazena na variável s 2. Tá? Então, aqui no final ele tem que guardar, na verdade, ele tem que guardar esse camarada aqui, que é C2. Tá? Então, eu vou mudando aqui, ó, vou colocar 11. Não, mesmo assim. Então, aí no final da segunda verificação, né, da segunda vez que ele passa aqui, ele tem S valendo 2, mais o resultado de I. O I agora passa a ser 2 mais 3, então S vai guardar 2 mais 3. Então, na segunda passagem, aqui vai valer 5, né? O S vai valer 5 agora. Na terceira passagem, na terceira verificação, né? Ele vai guardar 5, agora o S vai valer 5 mais o I. O I, no final da terceira passagem, vai valer 3. Então, 5 mais 3. E assim por diante, 8, né? Então, 8 mais 4, 12. 12 mais 5, né? 17. Então, ele vai guardando todas essas posições. E quando chegar aqui no final dessa condição aqui, ele imprimiu 11. Opa, 11, ele quebra a condição aqui, né? Ou seja, eu dou o fim enquanto e automaticamente eu mando imprimir o conteúdo da variável s, que no final, quando o i valeu 11, automaticamente s vai ter o valor aí de 55, né? Conforme foi mostrado aí como o algoritmo vai executar essas instruções, ok? Dúvidas neste exemplo, pessoal? Alguma dificuldade em entender o conteúdo? Eu posso tentar explicar de outra maneira, caso tenha ficado muito ruim a explicação.
Não, tranquilo? Ok, então vamos lá, vamos continuar então, tá? Qualquer coisa pode parar. Esse segundo aqui, né? Construir um algoritmo para calcular a média de um conjunto de 100 valores inteiros, fornecidos em uma unidade de entrada qualquer. Então, a gente tem aqui início, né? Tem as variáveis sendo número, num, variável i e a variável soma, do tipo inteiro. E do tipo real, a gente tem a variável média. Para a variável i, ela vai ser inicializada, né? Ou seja, vai ser atribuído a essa variável o valor de 1. E a soma também é atribuído o valor de 0. Tá? Vou inicializar essas duas variáveis aí de forma respectiva com 1 e com 0. Eu tenho o enquanto, né? Ou seja, enquanto i for menor ou igual a 100, faça. Ele vai solicitar toda vez para o usuário, enquanto i for menor ou igual a 100, ele começa em 1, né? Então, enquanto esse valor for 1, ele vai continuar solicitando para o usuário digitar um número. Ao usuário digitar esse número, eu tenho parâmetro de leitura que vai armazenar na variável num esse número digitado. Tá? E na sequência eu tenho a atribuição da variável soma, que vai receber a variável soma mais o número que foi armazenado aqui dentro da variável num e que foi solicitado ao usuário. Feito isso, eu tenho i, que vai receber i mais 1, né? Ou seja, o incremento do valor da posição inicial, que é 1, com mais 1. Então, i agora passa a valer 2. Né? 2 é menor ou igual a 100? Continua sendo. Então, ele vai solicitar para que o usuário digite um novo número. O parâmetro de leitura vai guardar esse número que ele informou. Na variável soma vai ser atribuído a soma mais um num que ele digitou. Né? Ou seja, a soma aqui inicialmente, na primeira vez que ele passar, vai valer 0. Mas aí ele vai somar de acordo com o número que ele digitar aqui. E aí, por último, incrementar a posição de i, que agora passa a valer 3. Então, 3 é menor ou igual a 100? Continua sendo. Enquanto esse valor de i for menor ou igual a 100, ele vai continuar pedindo para o usuário digitar número. Tá? Então, percebam que essas estruturas de repetição, elas são técnicas, né, de programação que, à medida que vocês forem tendo prática, né, e treinando algoritmos e tudo mais, vocês vão entender quando utilizar uma dessas estruturas de repetição. A gente está vendo as três. Tem uma que é utilizada mais vezes, outra nem tanto. Né? Então, vocês vão saber quando aplicar ou não, dependendo do problema, né? Dependendo do entendimento do problema. Né? O problema principal nosso está em entender o problema que a gente precisa resolver. Entendeu? Você já tem conhecimento das estruturas, já sabe a diferença, já sabe como cada uma delas funciona, fica mais tranquilo de aplicar, né? Bom, feito isso, o que acontece? Quando ele chegar aqui no limite, né, desse valor de i menor ou igual a 100, ele vai dar o fim enquanto, ele vai dar o fim para cá, ou seja, vai parar de fazer essas instruções aqui e vai atribuir à variável média a soma de tudo que ele achou aqui desse laço dividido por 100, levando em conta que ele vai parar somente quando i for menor ou igual a 100, senão ele continua pedindo e não termina o programa. Tá? Chegou nesse passo aqui, ele finaliza mostrando o resultado da média aí desses números. Tá? Então, é o que a gente vai fazer. Então, aqui eu tenho... Fechei aqui.
tenho num, eu tenho i, e tenho soma como sendo variáveis do tipo inteiro. Média, dois pontos, real. Tem dois tipos de variáveis aqui, né? Acredito que vocês já sabem a diferença entre os dois. Variável num, i e soma, que aqui foi declarado do tipo inteiro, vai receber apenas números inteiros, né? Por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Média, como a gente vai ter adição muito provável de casos decimais, né? Ou seja, não vai ser um número inteiro, né? Então vai ser, por exemplo, 10,56. Né? A gente tem duas casas decimais aí. Aí a gente precisa trabalhar com dados do tipo real. Ok? Aqui eu tenho soma, que vai receber o valor 0 inicialmente, e i, que vai ser inicializado em 1. Enquanto i for menor ou igual a 100, passa. Ele vai fazer o quê? Vai solicitar um parâmetro de entrada para o usuário. Escreva. Digite um número. Não posso me esquecer de colocar esses parâmetros de entrada, principalmente quando é texto, entre aspas duplas. Agora, quando eu simplesmente quero imprimir o valor de uma variável, né, a gente pode fazer dessa maneira sem colocar as aspas duplas, né, porque eu estou apenas mostrando o resultado da variável, não estou solicitando nada para o usuário. Né? Então, aqui número. E aqui embaixo, parâmetro leia, para que ele guarde esse número digitado dentro de num. Aqui eu tenho soma, que vai receber soma mais um. Soma mais num. E aí eu tenho o incremento, né, a nova atribuição de i, que agora passa a receber o valor inicial dele mais um. Fim, enquanto vou ter a minha variável média, terminou as minhas instruções, termino o fim enquanto, e aí eu tenho a execução do média, né? Média vai receber tudo que tiver lá na variável soma dividido por 100. Que é o calcula média. O número de elementos, né? A média é calculada pela soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos que a gente tem, né? E aí, por fim, eu tenho, escreva colocar aqui, a média é dois pontos, vírgula, eu mostro aqui, peraí, eu não posso me esquecer aqui de fechar aspas duplas, né, tá vendo? E aqui eu tenho a amostragem, né, do resultado da variável média, né, que é a soma dividido por 100.
E aí, finalmente, eu tenho o fim do meu algoritmo. Vou colocar para executar, digite o número, 10. Digite outro número, 9. Digite outro número, 8. Digite outro número, 7. Vou continuar digitando até a gente ter 100 solicitações aqui. Vou digitar o número 1, tá vendo? Enquanto eu não tiver 100 solicitações de entrada, conforme a minha condição, ele continua perguntando para mim, digite o número. Perguntando não, né? Falando para que eu digite alguma informação. Opa, chegou a 100 solicitações. O que ele fez? Ele saiu aqui do fim enquanto, atribuiu a média, a soma de tudo que ele achou aqui dividido por 100. E no final escreveu o resultado da média. A média é e mostrou o resultado. Nesse caso aqui, conforme eu coloquei, né, um monte de 1 aqui, aí inicialmente eu fui colocando os números aleatórios, ele me informou que a média é 20,17. Tá? Então, aqui para diminuir essas solicitações, eu posso diminuir aqui a condição, né? E aí um outro exemplo, né, de como trabalhar com o enquanto, né? Enquanto faça. Okay? Dúvidas sobre o funcionamento deste algoritmo? Ok, aqui é o mesmo laço de repetição, né? Mesma estrutura de repetição. O enquanto faça, né? Vou pegar aqui um outro exemplo, a gente já viu 2, né? Desse enquanto faça. Olha só esse aqui, ó. A gente tem um contador, né, para armazenar a quantidade de pessoas do sexo feminino, por exemplo, né, onde ele vai guardando dentro da variável. Quando o usuário digitar, por exemplo, aqui, ó, digite o sexo, aí a pessoa colocar F para feminino, né, o que acontece? Ele vai guardar dentro da variável sexo um contador, ele vai adicionando, né? Toda vez que ele achar F aqui, ele vai adicionar esse contador um quantitativo, né, de pessoas que colocarem o F ali, e no final ele traz exatamente a quantidade de alunos do sexo feminino com altura superior a 1,70. Então, tudo que for do sexo feminino e também que seja a altura superior aí a 1,70, né, ele vai trazer esse quantitativo no final, né? Olha só, o enquanto o I for menor ou igual a 40, vai ficar solicitando essas informações para ele. O número de matrícula, a altura, o status físico, o sexo, a altura, né? E aí ele só vai finalizar, né?
Ele vai só finalizar aqui, né? Tem as condições. Se o sexo igual a F, a altura igual a 70, ele guarda dentro desse contador o quantitativo de pessoas que têm esse critério. Se sexo igual a N, ele guarda, né, no contador essas posições. E aí no final, né, do fim quanto, ele traz aí a variável P, né, foi declarada lá na parte superior, essa operação aritmética juntamente com essa informação, né. Então, ele pega 40 entradas, né, ele pega 40 entradas aqui. Quando chegar nas 40 entradas, ele, de acordo com as condições, ele mostra as informações de execução. Então, esse aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Mas como a gente já viu esse enquanto passa, quando vocês estiverem fazendo os exercícios, pega e tenta fazer esse, né? Por ser um pouquinho mais complexo, tem mais informações também, ok? Olha lá, porcentagem de alunos do sexo masculino com status físico bom, né? Vou pegar aqui um diferente do enquanto faça. Aqui, estrutura 4.2. Estrutura de repetição para passa, né? Elaborar um algoritmo que leia 40 notas e calcule a média aritmética das mesmas. Então, nós temos a variável i, que é do tipo inteiro, as variáveis soma, nota e média, sendo que soma vai ser inicializada em 0, e aqui a gente tem um contador, né? Onde a gente tem para a variável i, que inicializa em 1 e vai até 40. Ele vai solicitar para que o usuário digite uma nota, vai ser guardada essa nota, e automaticamente aqui na variável soma, eu tenho a soma mais a nota dessa pessoa, né? Eu só vou finalizar se eu sair desse laço, se eu atender aqui a condição inicial, e aí no final ele me apresenta a média, que vai receber a soma de tudo, dividido por 40 entradas, 40 notas. E aí no final eu tenho a média da turma, né? É como se eu recebesse todas as notas e no final eu obtivesse a média de rendimento dessa turma, tá? Então vai ser resolvido desta maneira. Vamos lá, inteiro. Aqui, inteiro. Real. Nós temos soma, nota e média. Nota, soma, média, do tipo real. Em seguida, soma recebe 0 inicialmente. E aqui eu já tenho a minha primeira estrutura condicional. Para e de 1 até 40, passa. Para ir de 1 até 40, passa. Escreva, digite uma nota.
leia nota, ele vai guardar dentro dessa variável. Depois eu tenho soma, vai receber soma mais a nota. Fim do para, né? Eu iniciei com para, então agora é fim para. Feito isso, ele vai fazer a média, que é a soma de tudo, dividido por 40 entradas. E no final, a média da turma, ele traz o resultado da média, tá? Vamos executar. Vamos executar. Digite uma nota. 10. Digite uma nota. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5. Pronto. Terminei de inserir as 40 notas dentro do meu algoritmo. O que vai acontecer no final? Ele verifica aqui que terminou a condição do laço para, né? Enquanto não, né? Para a variável que inicia em 1 e vai até 40, faça a solicitação para que ele continue digitando as notas. Vai fazer a leitura e armazenar dentro da variável nota esse número e automaticamente atribuir na variável soma a nota que ele achar aqui, né? E aí no final, depois que eu tiver as 40 entradas, ele guarda dentro da variável média tudo que ele somou aqui dentro, dividido pelo quantitativo de entradas, que é 40, e mostra a média da turma, tá? Então, a média da turma, né? Então, ele somou tudo isso aqui, dividiu por 40 e informou para mim que a média da turma é de 5,6. Okay? Então, finalizamos aí com o segundo exemplo. Esse aqui, 4.3, né? Repita até. Então, a gente tem aqui variáveis num e soma, e do tipo real, que é a média. E vale 1, soma vale 0 inicialmente, né? Repita. Ele vai executar esse comando, né? Pelo menos uma vez, lembra do repita até? Ele vai executar. Aí ele vai chegar aqui no final e verificar a condição. Se a condição ainda está dentro, ele volta para o começo, né? E continua executando. Parou de executar, aí ele traz a sequência das instruções, né? Que é os resultados que ele tem que mostrar, né? Então, aqui a gente tem, digite um número, ele vai fazer a leitura desse número e guardar dentro da variável.
Depois, atribuir em soma valor inicial, que é 0, mais o número que ele digitou aqui, guardar dentro dessa variável. Em seguida, o i vai ser incrementado em mais 1, passa a valer 2. Né? Então, i maior, quando até que ele vai repetir todo esse processo aqui, até que esse valor de i seja maior que 100. Sendo maior que 100, ele para de executar o repita, sai daqui e dá os resultados das variáveis média e escreve o resultado na tela, mostrando a média aí, o resultado dessa variável que é média. E aí, fim do algoritmo, né? Vou pegar aqui um outro exemplo. Olha só que interessante, né? Vamos imaginar aqui um cadastro de produtos, uma tela de cadastro de produtos. Aqui ele está trabalhando com comprimento, largura e a área, né? Digite o comprimento do terreno. Aqui vai fazer a leitura desse comprimento e guardar dentro da variável esse valor informado. Digite a largura, guarda dentro da variável largura. Aqui eu tenho uma variável área que vai receber esse comprimento e essa largura, né? A área é comprimento vezes largura, vai escrever a área aqui na tela, e só no final, né, perceba que só no final ele vai perguntar, eu quero continuar, né, ou seja, eu desejo continuar, essa variável op, né, que é de operação, vai depender do que o usuário digitar aqui. Se ele digitar sim, volta no laço inicial para repetir, ou seja, ele vai colocar novas informações e vão ser executadas. Se ele digitar não, né, ou seja, até que a operação que o usuário coloque aqui na tela seja N, ou seja, sem, seja não, ele para de executar e finaliza o algoritmo. Né? Então, vamos fazer isso aqui. Fazer só um de cada, tá? Então, aqui eu tenho real, comp, larg e área. Comp, larg e área. O op é do tipo caractere. Repita. Digite o comprimento do terreno. Leia. Com. Escreva, digite a largura. Leia larg, que é a variável para guardar, armazenar a largura que o usuário digitar. Depois eu tenho a variável área, que vai receber comprimento vezes a largura, vai ser atribuída aí dentro da variável área. Escreva
Ah, área do terreno é, 2 pontos. E aí, eu chamo a minha variável, o nome da minha variável área, para mostrar o valor que está sendo guardado ali dentro, né? Ou seja, comprimento vezes a largura vai ser o valor da área. Depois eu pergunto se o usuário deseja continuar ou não. Então, aqui. Escreva. Deseja continuar. Deseja continuar. Sim ou não? 2 pontos. Vai ler o que o usuário digitar. Leia. OP, né, que é a operação que o usuário digitar. E aí eu tenho a conclusão do até, né? Até op até que op seja igual a n. Sendo op igual a n, fim do algoritmo, né? Ele para de executar o programa, né? Vamos executar. Digite o comprimento do terreno. Vou colocar aqui 5. Opa, leia larg. Vamos ver o que está acontecendo no leia larg. Ah, eu digitei lar. Então é só mudar aqui, ó. Lar. Ele não reconheceu a variável. Então é importante fazer a declaração da variável e no escopo, na estrutura do seu algoritmo, você chamar a variável, né? Principalmente quando você pega como parâmetro de leitura, você colocar da mesma maneira. Senão ele não consegue, ele faz a leitura, porém ele não consegue guardar, né? Na variável de acordo com o escopo que você declarou aqui em cima, tá? Vamos rodar, vamos executar, colocar 5, largura, colocar 2. Área do terreno é 10. Deseja continuar? Vou colocar aqui até, vou tentar fazer uma quebra aqui. Ah, tá, deixa eu digitar não aqui, ó, N, fim de execução do programa, tá? Então, deixa eu colocar aqui o L para ele tentar fazer a quebra. Então, executar. Digite terreno. 2. Vai, não fez. Peraí, deixa eu ver como que. É barra N. Vamos ver. 5, 2. Não. Barra N. Ver se ele vai fazer a quebra. 5, 2. Não. A quebra, eu sei que no final aqui
Eu não posso, né? Ele imprime essa barra N. Em Portugal, naquele Portugal Studio, né, que eu mostrei para vocês, ele faz a quebra com essa barra N, né? Escreva L era para estar fazendo isso. Escreva L. Ah, tá, entendi. É porque tem que ser antes, né? Tem que ser no comando aqui em cima. Vamos executar. 5, 2. Tá vendo? Aí ele mostra a próxima mensagem como quebra, né? Ele não mostra junto, igual estava aqui, estava feio. Ele imprime primeiro, aí depois o de baixo ele mostra na outra linha, tá? Então, escreva L é justamente para fazer isso, para fazer essa quebra, tá? Lá no Portugal, não. Lá no Portugal se indica com barra N, tá? Que é o que a gente vai ver quando for praticar exercício por lá, tá bom? Então, aqui eu vou colocar aqui não. Aliás, sim, né? Quando eu digitar S, ele volta a pedir novamente o comprimento do terreno. Vou colocar aqui 10. 10. A área do terreno é 100, né? 10 vezes 10, 100. Quer continuar? Não, não quero. Finalize. Enquanto eu continuar colocando ali, nesse desejo a continuar sim, ele continua pedindo as mesmas informações. Quando eu paro de colocar sim, coloco N, e aí sim ele dá fim de execução do parâmetro, do programa, né? Quando a gente for ver a linguagem de programação Python, né? Quando eu vou inicializar ela na amanhã ou na sexta-feira, a gente vai fazer tratamento de exceções, né? Mais para frente vocês vão ver, né? Pelo menos. Não sei se a gente consegue ver agora, porque é muita coisa para a gente ver ainda. Mas, por exemplo, o usuário pode digitar alguma coisa incorreta aqui. O usuário pode digitar N maiúsculo, digitar algum caractere que seja diferente do que você condicionou, né? S ou N. E, por exemplo, se eu digito, vou executar de novo. Então, executar. 5, 5. Beleza, eu vou digitar um caractere totalmente diferente. Vou digitar R. Olha só o erro que está acontecendo, né? Eu digito algo diferente de S e ele continua me fornecendo parâmetros de entrada, né? Então, quando a gente for ver linguagem de programação, a gente vai aprender a tratar esse tipo de exceções, ou seja, realmente o usuário vai ser condicionado a digitar aquilo que a gente colocou. Se ele não digitar, vai continuar perguntando, deseja continuar, digite S para sim, digite N para não. Então, tem todo um parâmetro de erro que a gente pode fazer, planejar esses erros e tratar dentro de uma linguagem de programação, tá? Vamos lá. Ok. Tranquilo até então, pessoal, com esses exemplos? Então, a gente fez o repita até, né? A gente fez o faça para. E o enquanto faça, né? Fez 3 exemplos aí. Vê se tem algum outro exemplo bacana. Ok. Então, basicamente, a gente encerra esse conteúdo, tá? Agora a gente vai tratar de fazer os exercícios para revisar, né? E eu vou colocar no Google Sala de Aula junto com vocês aqui, explicar o que vocês vão ter que fazer, tá bom? Então, vou colocar aqui as atividades. Criar aqui. Atividades. Você. Não, pergunta não.
Atividade. Aula 4. Estruturas de repetição. De acordo com o que vimos na aula de hoje sobre os tipos de estruturas de repetição, para, faça, repita até o enquanto passa. Praticados de acordo com exemplos, praticados de acordo com a apostila nas páginas 45 45 a 59. 45 a 59. Realize os seguintes exercícios. Então, vamos lá. Dessa apostila aqui, eu quero que vocês façam a simulação aqui, né? Desse algoritmo, exercício 9, tá? Então, aqui, exercício 9, da página 58. Na página 58. Este exercício que é o mais complexo, né, que utiliza o enquanto faça, na página 49. Exercício 4, na página 48.
exercício 4, da página 48. Ok. Dessa apostila, 2 exercícios, né? Agora, dessa outra apostila aqui, vocês vão responder esse questionário final. Responder ao questionário final da apostila curso lógico de programação. Que está nas páginas 66, 66 a 70, tá? 66 a 70. Não precisa copiar os enunciados. Você pode pegar qualquer editor de texto, né? Pode ser até o Notepad mesmo, um bloco de notas, e colocar questão de número 1, resposta é tal. Questão de número 2, resposta é tal. Tá? Agora, por exemplo, as questões que essas questões que tem teste de mesa, por exemplo, né, tem um algoritmo, aí tem os valores que você precisa, né, por exemplo, a partir da análise do algoritmo abaixo, informa os valores que serão exibidos na função escreva, né? Aí, de acordo com esse tipo de questão, acho que esse aqui nem tanto. Não precisa não, tá? Não precisa, geralmente, numa prova de matemática, a gente pede para provar, né, o resultado. Mas nesse caso não vou pedir não, tá? Então só coloca o número da questão e a alternativa que você escolheu, tá bom? Aqui é só. Então aqui eu tenho essas duas apostilas, né? Primeiro. Não. Ok. Esses dois aqui de cima. Ok. Vou colocar esse aqui dentro de novo, para que vocês não precisem perder tempo procurando, né? A apostila está aqui no próprio enunciado. Ok, tá bom de exercício, tá? E aí amanhã vai ser um dia típico para a gente praticar mais exercícios, né? E aí não só no Visual G, a gente vai tentar também mostrar, né? Vai mostrar para vocês aí a prática no Portugal Studio, Portugal Web Studio, tá? Que é a versão que funciona no navegador, né? Ele online com a internet funcionando, tá?
Do mais, pessoal, alguma pergunta acerca das atividades propostas ou do conteúdo de hoje? Vou colocar o link da aula daqui a pouco, tá? Assim que a gente encerrar, o link da aula gravada. Não, pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo por enquanto? Ok. Amanhã, ou sexta, né? Quando a gente começar a inserir Python como linguagem de programação, dentro do curso de lógica de programação, eu acho que é a Daiane, né, que comentou que está fazendo um mestrado em educação e precisa de utilizar Python para fazer tratamento de alguns dados, né? Isso mesmo, daí. Aí depois, se você puder me explicar melhor como você pretende fazer esse projeto, tá? Por exemplo, o Rangel está fazendo um projeto bem bacana com Python já, né? Ele está fazendo um cadastro, uma tela de login lá e cadastro de, se não me engano, cadastro o que é, Rangel? Cadastro... Cadastro de membro de igreja, de irmãos Isso. de igreja. Uhum, exatamente. Então, o Rangel já tem um projeto já em mente, né? Assim como a Daiane. Então, assim, a gente pode sim comentar, né, desses projetos ao longo das aulas, e é interessante que a gente já vislumbre em vocês a prática, né? No ano que vem, né, quando a gente retornar, se vocês tiverem feito matrícula, né, ou que fiquem atentos às matrículas para as próximas turmas de programação de computadores, né? E aí, de fato, a gente vai estar aplicando, né, esses conceitos aí na prática, tá? Então, assim, à medida que eu puder ajudar vocês, podem procurar no privado. Professor, o Rangel já me procurou hoje, né? E a Daiane também. Depois, se puder me explicar melhor e, de repente, eu passar um material para você já ir se preparando e tentando aplicar, né, Python nesse projeto de pesquisa, tá? Eu estou à disposição, tá bom? Certo, obrigada. Ok. Do mais, pessoal, eu agradeço demais a atenção de vocês hoje, né? E aí nós nos encontramos amanhã para praticar exercícios. Aí amanhã ou sexta já mostro para vocês o início, né, de Python, tá bom? E bom, excelente finalzinho de tarde para vocês, bom trabalho e estudos, né, para quem for ainda ter o período da noite, tá bom? Até amanhã, fiquem com Deus. Até amanhã, amanhã. professor.